Nos remetendo às nossas condições legais, à nossa Constituição, o Estatuto do Idoso, nós sabemos que saúde é um direito de todos e um dever de Estado, do Estado. Quando nós imaginamos Estado, quem é o Estado? Né? O Estado é o nosso país soberano, o Estado são nossas instituições, mas o Estado também é a comunidade. O Estado somos todos nós. E esse termo ativo, envelhecimento ativo, ele é um termo cunhado pela Organização Mundial de Saúde que visa um envelhecimento próspero, um envelhecimento longevo, um envelhecimento positivo, com boas experiências e boas práticas em saúde. E quando nós usamos essa palavra ativo e também entendendo que saúde é um direito de todos, inclusive um direito de ir e vir, de tomar decisões, de julgar, de interpretar, de fazer escolhas, eu me coloco como pessoa, como ser humano, como todos nós, à frente deste processo. Eu me coloco como governante, como diretor, como presidente, como responsável de mudanças e transformações íntimas do meu segmento, do meu desenvolver, da minha maturidade neste processo. Então, esse processo é inexorável. Eu sempre costumo dizer que pode-se tudo na vida, menos vetar ou menos impedir o envelhecimento, a não ser que você tenha uma morte precoce e ninguém quer isso. As pessoas querem viver, viver bem, viver com saúde, viver com bem-estar. Então, a gente trabalha com um processo que é contínuo, fisiológico, é da natureza humana, é do ser humano, é uma criação divina e ele é progressivo e ele é imutável. Como fazer, então, para um melhor enfrentamento, para que eu esteja melhor, para que realmente eu possa colher saúde e bem-estar, sabendo que saúde não é só um processo do corpo físico. Quando eu digo saúde, eu também estou falando da minha função mental, da minha vida social, da minha vida familiar, do meu trabalho, das minhas escolhas, das minhas crenças, dos meus valores, da minha religiosidade, daquilo que eu escolhi para viver. Então, é um complexo de desenvolvimento biopsicossocial, mental, espiritual. Isso me remete à saúde de um ser humano que é integral, que tem que ser visto como um todo, de forma multidimensional, para que realmente eu possa ser feliz nessa jornada, nesse meu desenrolar desse processo inexorável de envelhecimento. Então, o que fazer? Tomando atitudes positivas, gerenciando o meu bem viver. Do ponto de vista de saúde, tanto física quanto mental, né, nós falamos muito em condições que podem me levar a um desenvolvimento saudável, as minhas escolhas de vida. Eu sempre falo que o ser humano ele é um pacote que vai se preenchendo ali no decorrer de décadas. Então, quando eu vou nascendo, meu pacote é pequenininho, e à medida que eu vou envelhecendo, eu vou aumentando, eu vou agregando condições, eu vou agregando experiências, escolhas, fatores ambientais e uma série de outras coisas que me colocam frente à vida neste pacote, de forma que quando eu envelheço nesse processo contínuo, bastante ativo, eu tenho um pacote cheio de coisas. E essas coisas que vão me fazer ser melhor ou pior do ponto de vista da minha saúde, do meu bem-estar, né, do meu desenrolar como ser humano. Então, nesse pacote, nós colocamos vivências, relações familiares, nós colocamos o trabalho que eu escolhi, fatores ambientais, tenho a minha genética, tenho as minhas decisões sobre a vida, tenho os meus vícios, às vezes eu fumo, às vezes eu abuso da bebida alcoólica, tenho as minhas escolhas, às vezes eu escolho ser um pouco mais fisicamente ativo, às vezes eu sou mais sedentário, às vezes eu trabalho sentado, às vezes eu trabalho andando, às vezes eu otimizo o meu tempo, às vezes eu levo uma vida mais clara, mais organizada, às vezes eu levo um autoabandono, às vezes eu entro nos meandros da tristeza, da solidão, do luto, da viuvez. Então, são escolhas e são processos que eu vou gerenciando e vivendo ao longo da vida. Lembrando bem que nós estamos diante desse governo, nós estamos diante dessas escolhas, nós estamos diante das nossas próprias decisões. Então, quando eu falo em ativo, em atitude, eu me remeto
à autonomia, à independência e aos meus direitos de saúde. E os meus direitos me remetem também à minha capacidade de ir e vir. Né? Então, a minha capacidade de julgar, de interpretar, também fazem parte dos meus direitos, são as minhas escolhas e o cuidado que eu tenho com o meu próprio corpo, o cuidado que eu tenho comigo mesmo em todas as esferas, em todos os braços de uma vida cotidiana. Então, como eu quero viver, como eu quero envelhecer, e essa é uma escolha que vai ocorrendo paulatinamente no decorrer de décadas, certo? Então, se eu escolho cuidar da minha saúde, ter uma alimentação mais adequada, fazer uma atividade física, abandonar ou mesmo não ter nenhum vício, ter bons relacionamentos, ter um bom relacionamento com meu vizinho, com meu trabalho, com meu chefe, né, com os meus subalternos, ter um bom relacionamento no dia a dia, né, ter um bom relacionamento com a natureza, ter um bom relacionamento com o meu corpo, com as minhas transformações, com a minha autoaceitação. Isso vai me gerando o bem tão falado pela Organização Mundial de Saúde do meu bem-estar biopsicossocial. O que acontece muitas vezes que empata as nossas atitudes, o nosso envelhecimento ativo, o nosso bem viver, são mitos que a gente vai agregando ao longo da vida. Não só mitos do envelhecimento, mas mitos também do cuidado, do cuidar, de estar delegando a outrem aquilo que pode ser uma trajetória única e exclusivamente minha. Está delegando a outra pessoa aquilo que é da minha responsabilidade. Isso também do ponto de vista de instituições em saúde. Por exemplo, alguém pode dizer: olha, mas eu quero ser saudável, eu quero tomar atitudes para levar uma vida melhor. Porém, eu não tenho acesso a plano de saúde, eu não tenho acesso a tratamento médico, eu não tenho acesso a medicamento, pois aqui, para toda a população que nos assiste, sempre fica uma mensagem de alerta, que quando eu preciso realmente de um tratamento mais drástico, quando eu preciso de uma internação, uma cirurgia, quando eu preciso usar um medicamento, que sim, ele é importante, eu já estou num desfecho final, eu já estou num desenrolar extremo dos meus processos de adoecimento, porque muito antes disso eu poderia ter feito outras escolhas. Por exemplo, você delega ao uso de um remédio o controle da sua pressão arterial, você delega ao uso de um remédio o controle do seu diabetes, você delega ao uso de um remédio o controle do seu status mental, o controle do seu sono, o controle da sua dor de cabeça, o controle da sua função renal, quando na verdade eu fizesse melhores escolhas, com atitudes positivas, com atividade física, comendo de forma mais regrada, fazendo as minhas escolhas alimentares, abandonando os meus vícios, mudando hábitos, pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, pensamentos arraigados, pensamentos que estão ali cheios de mitos, de preconceitos, com certeza eu viveria um pouco melhor. Quantas pessoas, ao invés de investir realmente numa higiene do sono, num processo de transformação para dormir, eu recorro a um remédio? Ao invés de trabalhar no meu ambiente, de escutar uma música calma, de abandonar o uso da televisão, de não assistir nada que vai me trazer irritabilidade, de diminuir o consumo de cafeinados, procurar uma atividade física mais leve, procurar ouvir coisas mais calmas, mais tranquilas, procurar tranquilizar o coração, procurar ter mais esperança, né, mais positividade, mais amor, mais alegria, procurar a reconstituir relacionamentos, procurar melhorar o relacionamento com as pessoas da minha família, que eu convivo no meu cotidiano. Quantos pais e mães abandonam o contato dos seus filhos por meras coisas, por coisas pequenas, por coisas que são consideradas de picuinhas, e ali eu vou realmente perpetuando um processo de afastamento, de solidão, de isolamento, que tanto vai impactar na minha vida positiva, na minha vida saudável, na minha vida de bem-estar, na minha longevidade, e eu acabo tendo que recorrer a um remédio. E o que eu falo sempre, remédio não muda suas atitudes, remédio muitas vezes não muda o seu perfil, remédio não transforma o indivíduo, não muda quem você é.
Melhora superficialmente, melhora quando é necessário, melhora emergencialmente, mas essa caminhada na estrada do bem viver, você tem que fazer por você. Você tem que fazer por si mesmo. Não há mudanças que eu possa fazer delegando atitudes a outrem. Realmente, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, do meu bem-estar, do meu cotidiano, né? E muito em voga hoje, principalmente algumas doenças graves que têm sido assoladas aí, que têm assolado o mundo, principalmente porque nós estamos chegando na longevidade e tem condições que realmente não são inexoráveis ao envelhecimento, não são relacionadas à doença fisiologicamente, porém elas são predispostas pelo envelhecimento, como por exemplo as demências. E hoje, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente estuda, a gente vê condições que são fatores de risco modificáveis. Ora, papai ou mamãe tem demência de Alzheimer. Eu tenho remédio? Eu não tenho um remédio ainda modificador de doença. Mas, doutora, então o que eu posso fazer para eu não ter uma doença mental desse nível, para não ter uma demência? Aí sim, você está com a genética, você tem a predisposição, mas nós podemos sim investir em fatores de risco que nós consideramos como modificáveis. O que seriam esses fatores de risco modificáveis? O consumo de álcool, hoje a gente tem unidades de álcool que eu posso consumir por semana, que determinam um risco baixo, moderado, alto. Eu, particularmente, não recomendo bebida alcoólica para ninguém. Né? O tabagismo, por exemplo, é um fator de risco modificável, o sedentarismo é um fator de risco modificável, o ganho de peso, a obesidade é um fator de risco modificável, o isolamento, a solidão é um fator de risco modificável, eu ouvir mal é um fator de risco modificável. Eu tratar mal o meu diabetes, eu estou delegando um remédio, aquilo que eu teria que fazer na minha alimentação, por exemplo, que eu teria que fazer nos meus hábitos diários. Ah, doutor, eu tomo remédio, eu posso comer açúcar. Não, não pode. São atitudes que você tem que fazer por você. E o hipertensão, do mesmo jeito, eu estou lá tomando remédio, mas eu não cuido da minha alimentação, que está com excesso de sal, eu não cuido da minha alimentação, que está com excesso de gordura. Isso também são fatores de risco modificáveis, não só para essas doenças, como também para as temidas doenças mentais, tipo demência. E são modificáveis de tal forma que, mesmo eu tendo a genética, eu posso melhorar a minha vida para que eu nunca, jamais tenha manifestação clínica daquela doença. Olha que coisa maravilhosa. Isso está nas nossas mãos. Isso está nas mãos do médico? Alguma parte sim, mas boa parte não. Nós vimos hoje em publicações científicas que o tratamento em saúde, o tratamento medicamentoso, ele não é mais que 20%. 80% nós chamamos de fatores ambientais, ou seja, questões que você pode fazer por você mesmo. Então, você mudar o seu perfil em saúde, você mudar as suas condutas, você mudar as suas crenças, você mudar os seus valores, você mudar a sua condição de vida, você se reavaliar como um todo. Isso vale também para a sua organização, vale para a sua otimização do tempo, vale para os seus tratamentos, porque muitas vezes a pessoa chega para um tratamento, está tomando os medicamentos todos errados, de forma desorganizada, de forma desordenada, de forma irregular, e eu digo para ele, doutor, e agora o que eu vou fazer? E eu respondo, você não precisa de médico, você precisa de um personal organizer, de uma pessoa que vai organizar a sua vida, que vai organizar seu tempo, que vai otimizar as suas condutas. E muitas vezes a pessoa procura um desfecho final, que é justamente tomar um remédio que pouco vai agir como fator modificador. Notem bem que os fatores modificadores que estão assim muito bem sedimentados dentro da ciência, que nós hoje temos o que nós chamamos em medicina de nível de evidência, eles são fatores que dependem mais de você do que um profissional de saúde, depende mais de você do que de determinada instituição. E essas condutas, se desfazendo dos mitos, vão te ajudar positivamente, para que você, mesmo na longevidade, possa iniciar uma atividade física, para que você, mesmo na longevidade, possa mudar hábitos alimentares, para que você, mesmo na longevidade,
possa pedir perdão, para que você, mesmo na longevidade, possa melhorar seus relacionamentos, para que você, mesmo na longevidade, possa fazer uma higiene do sono, possa melhorar o seu ambiente, torná-lo mais tranquilo, mais calmo, mais aprazível, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, vivendo a seu modo, da melhor forma possível. Você pode fazer escolhas mais positivas ao seu respeito. Eu posso caminhar, andar ao ar livre, eu posso tentar fazer exercícios em casa, eu posso, com o mesmo dinheiro que eu compro a Coca-Cola, com o mesmo dinheiro que eu compro o salgadinho, eu posso investir em frutas e legumes, eu posso investir em uma alimentação natural, com menos açúcar adicionado. São atitudes verdadeiramente positivas que eu posso tomar a meu respeito. Quem pode fazer isso por você? São seus filhos? São seus netos? São seus vizinhos? São seus amigos? Nada flui, nada acontece se você realmente não estiver no governo do seu status em saúde. Se você não for o presidente da sua vida, se você não for o responsável pelo seu bem viver. Isso vale para tudo, isso vale para você trabalhar, investir em uma nova profissão, investir em um novo aprendizado. Hoje em dia é muito em voga o termo reserva funcional. O que é isso? O que é reserva funcional? É você ter, além do que você precisa, para o funcionamento dos seus órgãos, notadamente para o funcionamento do seu cérebro. Então, eu falo em reserva cognitiva ou reserva intelectiva, de forma que, se acaso algum dia a sua genética contribuir para alguma doença catastrófica, como a demência de Alzheimer, além dos fatores de risco que você tem cérebro sobrando para que a doença haja e você não sinta falta e você possa jamais manifestar a tal doença. E como que eu vou ter essa reserva intelectiva? Através do desenvolvimento, do exercício das minhas funções. Talvez melhorando a minha escolaridade, melhorando o meu investimento em aprendizado. Se eu sei matemática, física, geografia, estudo de uma língua, desenvolvimento de habilidades como artes, corte, costura, culinária. Quantas pessoas na longevidade investem nessas habilidades e têm respostas muito positivas, muito agradáveis, fortalecendo a sua capacidade intelectiva, fortalecendo o seu lado direito, seu lado esquerdo do cérebro, agindo em prol do seu favor, agindo em prol de si mesmo, para que você possa ter a tão sonhada longevidade aprazível, alegre, feliz, né? Se cobrando menos. E aqui eu também chamo para os mitos do corpo, da sua apresentação física, porque você não querer envelhecer é uma luta em glória. É uma luta extremamente negativa. Por quê? Porque o envelhecimento é inexorável. Por mais que eu trate o meu físico por fora, mesmo que para estar bem eu tenha que estar esteticamente apresentável, eu nunca vou vencer essa batalha. Então, a autoaceitação é de extrema importância. Então, eu saber que meu corpo não vai ficar assim tão sarado, que meu corpo não vai ser assim tão magro, que meu corpo não vai ser assim tão ágil, né? É importante e nem sempre algumas perdas que nós vamos ter pelo caminho vão representar inutilidade, de forma alguma. Aqui entra um outro conceito que é o envelhecimento bem-sucedido. Envelhecimento bem-sucedido não é pular de paraquedas, não é ser atleta, não é desenvolver super habilidades de gênio, não é fazer nada de forma muito estrambólica, e sim é a adaptação às transformações do meu corpo. Eu tentar agir no que for possível, melhorar sempre no que for possível, estar adaptado a essas transformações que meu corpo me oferece e de uma forma muito positiva, numa forma de muito progresso, de uma forma de muita transformação. Ora, se minhas pernas não me permitem correr, eu posso andar. Se a minha audição teve uma perda, eu posso buscar auxílio. Se eu tenho uma perda visual, não consigo ler como eu gostaria, eu posso investir em outros tipos de aprendizado. Hoje eu tenho audiobook, hoje eu tenho vídeos.
que são mais fáceis de serem vistos e tantas outras coisas, alternativas que nós podemos galgar, né, para conseguir sucesso, e eu não estou exercendo a minha profissão como deveria, eu posso mudar. Tantas pessoas mudam de carreira em determinada fase da vida e não é no processo de envelhecimento que eu acho que eu vou poder ficar depositado e que eu não sou capaz dessa mudança, não sou capaz de aprender uma nova profissão. Não, você é sim, nós somos sim muito capazes. A oportunidade de transformação do corpo humano é maravilhosa. De repente, você vê um idoso de cadeira de rodas que não anda mais, e quando você investe em atividade física, você investe em uma fisioterapia, você investe em um exercício mais resistido, você investe ali de uma forma mais importante, você tem resultados que a pessoa volta a andar, a pessoa resgata a sua capacidade funcional, que é a sua autonomia, a sua independência, a pessoa volta a dirigir e volta a gerir a própria vida. Então, nós não podemos nos deixar levar pelo autoabandono, né, pelo desleixo, pela falta de cuidado, e vamos pensar que hoje, antigamente, os 40 anos eram os idosos. Depois de um tempo atrás, os 60 anos eram os idosos. Hoje já se fala em países desenvolvidos em 75 anos, 80 anos. Por quê? Porque hoje, 40 anos, estamos jovens. Hoje, com 60 anos, estamos jovens e tudo vai depender da minha capacidade de manutenção, desenvolvimento e melhoria da minha autonomia e da minha independência, que é da minha inteligência, da minha motilidade, da minha força, do tratamento das minhas doenças crônicas, das minhas escolhas de vida. E não se esqueçam das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos preconceitos, das nossas ideias, dos nossos fatores de ambiente, do meu lar, da minha organização, da forma com que eu vivo e que eu me conduzo, porque isso é essencial e nenhum médico vai te substituir, nenhum medicamento vai te transformar, nenhuma pílula mágica vai te fazer rejuvenescer, nenhum comprimido vai representar a mudança que você precisa para você se transformar para melhor. Então, antes de pedir um remédio para dormir, pense bem se você trabalha na sua higiene do sono, no seu ambiente, se você tem investido na calmaria, nos seus processos mentais. Antes de tomar um remédio deliberadamente para a tristeza, veja quais são as atitudes que podem ser mudadas, quais são os pensamentos, quais hábitos nocivos que estão me deteriorando e deteriorando a minha força de vida, né? Então, trabalhem nisso, pensem de uma forma positiva, ativa, que envelhecer pode ser maravilhoso e realmente é. Afinal de contas, ninguém quer morrer cedo e a gente tem que aprender a aproveitar o melhor da vida, porque a vida é maravilhosa e foi feita para nós vivermos.